possível pensar subjetividade no Oriente ou não? A China é uma grande potência da inovação, da inteligência artificial. Como essa pluralidade de coisas que existem na Índia sobre religião. O budismo japonês continua sendo um grande desconhecido na sociedade brasileira. Uma tendência extremamente forte a uma ressignificação global do pensamento. O que nós poderíamos aprender com o Oriente? Que tipo de espiritualidade o Oriente desenvolveu? Ocidente e Oriente em Diálogo. Tema desta série do Café Filosófico. O que sabemos sobre a Índia? Um país extremamente populoso, com grande pluralidade religiosa, uma sociedade multilingüe e multiétnica, um país com imensa diversidade cultural. Mas haveria algo que caracteriza o povo indiano e que permite a coexistência e convivência dessa diversidade toda? Em que a percepção de si e a visão de mundo desta cultura se diferencia da nossa ocidental? A Índia tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. 80% dessa população seria hindu, 15% seria muçulmana, 2,3% seria cristão, tem a religião Sikh, budismo, jainismo e zoroastrismo, né, que é conhecido como a religião da comunidade Parsi. A Índia tem uma dimensão de secularismo que tem muito mais a ver com um Estado sendo garantidor da coexistência das religiões. Ora, isso não tem nada a ver, digamos assim, de forma mais estrita e técnica com relação ao sentido do secularismo na sua versão original ocidental, né? O cristianismo, que teria uns 30 milhões de pessoas na Índia, que é uma coisa significativa, apresenta uma peculiaridade que é profundamente desconhecida, que é a admissibilidade necessária de uma pluralidade dentro do próprio cristianismo. Ora, o cristianismo na Índia tem uma matriz distinta do cristianismo romano, que é fundamentalmente paulino, e é um cristianismo fundamentalmente ligado ao apóstolo São Tomé. Nas suas origens, é claro que teve posteriormente, nos períodos coloniais, também uma presença do cristianismo romano. Mas o cristianismo originário na Índia, num certo sentido, pelo menos tal como a narrativa local assim o dita, ele antecede até a constituição, ou pelo menos a consolidação do cristianismo romano. Né? Se a gente entender o cristianismo como realmente um desdobramento que se dá num contexto europeu, embora de origem do Oriente Médio. Mas há uma outra história, quer dizer, há uma história do Cristo que não passa pela Europa e que vai direto para a Índia. Há um Cristo repensado nos moldes também, né, de certas formas de pensar a religião, procedimentos de transformação, de autotransformação e salvação das religiosidades que lá existiam no momento em que, supostamente, Tomé e depois a tradição de origem siríaca se desloca a partir do século IV de forma mais significativa para a Índia. Para quem está familiarizado com as grandes manifestações da mídia da cultura indiana contemporânea, como, por exemplo, o cinema, é muito difícil de, às vezes as pessoas não identificam, mas é muito difícil de separar, digamos assim, contribuições extraordinárias desses encontros e desses diálogos com a tradição islâmica. E o que é característico no islamismo, que vem para a Índia a partir do século VII, mais ou menos, quer dizer, praticamente quando depois da morte de Maomé, e a expansão, digamos assim, do islamismo pelo mundo, também é uma narrativa pouco conhecida, ela vai fundamentalmente através de ordens sufis. Isso é uma característica muito peculiar do islamismo na Índia. E desenvolvimentos contemporâneos ligados a religiosidades e à pluralidade do próprio islamismo tem muito a ver não só com essa tonalidade sufi, né, dessa orientação mais espiritualizante da tradição islâmica, e enfim, é também significativo. Uma outra dimensão, que aí a gente já entra em contextos religiosos de origem do subcontinente indiano, da Índia propriamente dito, claro, o budismo. Né? Hoje a gente diz, ou as pessoas dizem, numa narrativa simplista, porque o budismo, ele tem a sua matriz, se eu usar a expressão hinduísmo, como essa pluralidade de coisas que existem na Índia sobre religião, o budismo é parte dessa tradição desde as suas origens.
E, apesar da narrativa contemporânea do budismo ter desaparecido na Índia, isso não é absolutamente correto. Há versões contemporâneas que têm a ver com desdobramentos políticos, estratégicos, mas há um budismo no norte da Índia, lá no estado de Jammu e Kashmir, que é da mesma tradição tibetana do que nós chamamos do budismo tibetano. E é extremamente presente, extremamente determinante e extremamente influente também. E o budismo, vocês sabem, tem todas essas grandes vertentes do budismo que se espalham pelo mundo inteiro. Uma outra religiosidade interessante é a religião Sikh, né? O pessoal conhece por causa do uso compulsório de um turbante, né? Que é uma religiosidade de orientação monoteísta, né? Mas muito ligada a um encontro de tradições devocionais do hinduísmo e do islamismo. É uma produção única do subcontinente indiano a partir do resultado do encontro de matrizes indígenas, autóctones, com matrizes oriundas de outras regiões. E há uma outra religião bastante interessante também, que praticamente só tem presença na Índia, que é do Zoroastro, ou Zaratustra, né? Que é a religião da Pérsia, né? Que existia, praticamente foi extinta, antes da dominação muçulmana da região. Então, há grandes contingentes de população lá se refugiaram e hoje em 2 estados da Índia, o estado de Maharashtra, cuja capital é Bombaim, e o estado de Gujarat, tem uma presença significativa de uma comunidade que se chama Parsis, que são exatamente os devotos de Zaratustra ou Zoroastro. Bom, uma religiosidade super antiga. Na área de antropologia, né, a gente vê a importância desses encontros entre essas diferentes vertentes de religiosidades distintas e como é que elas se, de alguma forma, consolidaram em o que a gente poderia falar no contexto indiano, em referências de identidade, né? Por exemplo, quando a gente pensa num cristianismo na Índia, ele é um cristianismo de identidade comunitária, não tanto uma religião, por exemplo, de conversão ou proselitista, né? São elementos de identidade comunitária e vão permanecer. Podem, às vezes, ser comunidades pequenas, mas justamente porque são elementos identitários, eles vão se perpetuar e vão se desdobrar e vão continuar. Então, essas religiosidades que eu estou falando aqui são religiosidades mais amadurecidas. São religiosidades que constituem a pluralidade das tradições indianas na Índia. O termo hinduísmo é um termo absolutamente equívoco, né? Porque não existe uma religião hindu. Mas os termos que designam as religiosidades que nós chamamos como estando incluídas dentro, né, de um quadro geral amplo chamado hinduísmo, são extremamente diversas e plurais. E quando você se dirige, digamos assim, a essas práticas religiosas nos contextos locais, através das línguas vernáculas, as designações são diferentes e a palavra hinduísmo não existe. A designação da Índia no contexto local é a palavra Bharata e ainda assim tem toda uma conotação, digamos assim, de narrativas ligadas enfim, uma narrativa mítica, histórica, que tem a ver com o grande épico, por exemplo, o Mahabharata. O mais longo poema épico de todos os tempos já foi traduzido em vários idiomas. Transformou-se em livros, peças teatrais e em filme. Repleto de simbologias e místicas orientais, erudito e popular, o Mahabharata, que em sânscrito significa a grande história da humanidade, traz a essência cultural da Índia. A palavra hindu, hinduísmo, Índia, são palavras que foram, de alguma forma, superimpostas a essa civilização e hoje, evidentemente, tem uma corrente, não tem problema nenhum que elas existam, só que é importante a gente qualificar, né, que hinduísmo não é uma religião. Se a gente tomar como referência os critérios do que é uma religião, né, e eu trabalhando, digamos assim, num departamento de ciência da religião, a gente sabe, digamos assim, de uma certa imposição conceitual, é um modelo cristão que funciona. E o modelo cristão também é complicado, né? Porque embora as pessoas resistam, o fato é que a história do cristianismo também é muito plural. Se nós levarmos em consideração essa matriz normativa do que é uma religião, que é um modelo cristão, mas
partindo de cada sectarismo, quer dizer, como é que o católico entende o que é o cristianismo, porque essa é a verdade, ou como é que o protestante entende como é que é, ou como é que o outro entende. É essa matriz normativa que, evidentemente, não pode se aplicar no contexto do hinduísmo. Então, se a gente aplicar esse conceito, não, por exemplo, divindades. Quer dizer, uma vinculação, uma conexão com uma divindade primordial, determinante. Textualidades, um texto tal como a Bíblia, por exemplo. Liturgias, certas práticas cotidianas. Moralidades. Tudo isso é extremamente plural no que chamamos de hinduísmo. E essa pluralidade ela tem uma dupla dimensão que é importante, tanto horizontal, pelo o território da Índia, você tem uma grande pluralidade de religiões. Você tem uma pluralidade de fontes textuais, por exemplo, os Vedas, e há uma textualidade baseada na oralidade, que é fundamental para entender certas diferenças, porque quando as textualidades são fundadas na oralidade, a gente nunca tem um texto acabado. Isso é muito característico das tradições baseadas ou fundadas, embora tenham registros escritos, mas fundadas na oralidade como fundamento da autoridade. O texto sagrado é um texto sempre em aberto. Quando a gente usa a palavra Veda, por exemplo, nós não estamos falando de um texto específico. Você vai numa determinada região da Índia, os Vedas têm uma certa estrutura. Numa outra região já tem textos que não estão incluídos aqui, estão incluídos lá e por aí fora. Então você tem, digamos assim, uma diversidade muito grande de textos que saem, que entram também. Os Vedas é, nesse sentido, um espaço em aberto. Há os Tantras também, por exemplo, também um termo que designa realmente uma imensa pluralidade de termos. Não existe o Tantra, como você fala, a Bíblia não, um texto definido, claro, etc. Os Puranas, os épicos, por exemplo, o Mahabharata, Ramayana, né, que são textos também importantes. Os Sutras, por exemplo, que também são textos importantes na tradição indiana, tanto os Sutras do Buda quanto uma designação mais ampla desse termo que se refere a outras escolas de filosofia, de pensamento e de religiosidade. Uma grande pluralidade linguística. Claro que o sânscrito é uma língua fundamental, uma língua importante, né? Mas a tradição indiana ela não se sustenta exclusivamente na língua do sânscrito. O próprio budismo se manifesta em diferentes modalidades linguísticas. Há um budismo registrado em sânscrito, há um budismo registrado em Pali. Depois você tem línguas regionais que têm uma importância extraordinária para as religiosidades devocionais. Hoje, por exemplo, na Índia, Bengali, Marathi, tem vários. E uma terceira fundamental também, muito antiga, né, que é pouco falada, que está muito ligada à religiosidade dos Tantras, que é a língua tamil do sul da Índia, que não tem nada a ver com o sânscrito. Nem na sua estrutura linguística, nas suas origens, na sua família, digamos assim, né, linguística, nem no alfabeto. Então são alfabetos completamente diferentes. Esse recorte tem sido feito por estudiosos da religião a partir de uma certa referência com relação à divindade. Eu quero dizer para vocês que a divindade não é determinante na problemática religiosa. Vou fazer essa pergunta aqui, o que é religião? Ora, eu tenho que começar definindo religião a partir de uma atividade da existência que satisfaz uma certa demanda. Num determinado contexto, que nós chamamos de Deus, pode ser o caminho de resolução, mas em outros pode não ser. Mas o que realmente determinaria a problemática da salvação, talvez uma definição mais, digamos assim, transcultural, mais geral, é a ideia da superação do sofrimento. Já estou antecipando aqui uma noção, digamos assim, básica do que é religião. Ateu ou não ateu, não é atestado de religioso ou não religioso. Religioso e não religioso tem a ver com uma certa atitude de positividade com relação à possibilidade de resolução do problema existencial. No próximo bloco. Por que há uma necessidade existencial por algo que se chama de Deus? Os indianos absorvem novos costumes e ideias de outras culturas e, ao mesmo tempo, conseguem preservar e conservar a essência de suas tradições. Uma nação que cada vez mais estende a sua influência cultural para além das suas fronteiras. Qual a finalidade de toda a proliferação religiosa na Índia?
De que forma essa grande diversidade nos ajuda a ampliar o nosso modo de ver a realidade e a nós mesmos? Essa pluralidade do hinduísmo, de alguma maneira, né, na classificação feita a partir de estudos, principalmente da tradição ocidental, tem sido muitas vezes orientada no sentido de identificar as diferentes religiões a partir de certas divindades. Está errado? Não, não está errado. Tem um elemento fundamental também de religiosidade ligada a certas divindades teleológicas, que são destino, né, no contexto do hinduísmo. Então, só vou fazer um mapeamento rápido, né, de 4 grandes vertentes da tradição indiana. A primeira é uma tradição onde não existe, digamos assim, como teleologia da nossa existência, como ponto destinal, uma dimensão personificada da totalidade das coisas. Se chama, na tradição indiana, de Smarta, a tradição Smarta. Tem muito a ver com os Vedas, tem muito a ver com a tradição dos Upanishads, por exemplo. Alguém já deve ter ouvido falar na noção de Brahman. Seria a ideia de uma dimensão mais abstrata, digamos assim, que não se personifica. Portanto, esses elementos, às vezes, de amor, paixão, graça, generosidade, carinho, preocupação, enfim, esses elementos de sentimentalismo intersubjetivo, eles não aparecem aqui. Essa é uma tendência extremamente dominante na Índia. Smarta. As outras 3 têm referências a certas divindades, que são entendidas não como divindades particulares, mas como personificações de uma totalidade. Algumas ligadas a Vishnu e seus avatares, que são formas de manifestação desse princípio absoluto na história, no tempo. Tem a religiosidade ligada ao Shiva, a sua descendência, os filhos, por exemplo, Ganesha, Skanda. E a terceira grande matriz, digamos assim, aí de caráter mais pessoalizado, portanto, ligadas a um elemento feminino, que é a divindade Durga, ou Shakti, é um outro termo que se usa também, que originariamente se referiria a uma consorte, mas que acabou se emancipando e se transformando ela mesma num princípio de totalidade. A pergunta fundamental é: qual é o objetivo de toda essa proliferação e expressão religiosa, né? Bom, na Índia se diz assim, olha, a religião tem como objeto a superação do sofrimento. E não é uma superação eventual, né? É, diferente de todas as outras resoluções, a definitiva. E o que se propõe como possibilidade de resolução do problema existencial é algo que é colocado aqui e agora. Não quer dizer que se realize sempre aqui e agora, né? Num contexto de transmigração, você pode levar milhões de vidas até alcançar, mas é possível lá onde se coloca a questão sobre a possibilidade de resolver o problema do sofrimento, lá está a possibilidade de se resolver. Agora, a pergunta, digamos assim, fundamental, né, é: qual o processo de resolução do problema do sofrimento? Porque é aqui que a gente vai, de alguma forma, desmistificar a ideia da necessidade, digamos assim, de alguma coisa X ou Y. Por que há uma necessidade existencial por algo que se chama de Deus? E aí perceber que em determinados espaços onde há Deus, mas não há resolução do problema, e outros onde há resolução do problema e não há Deus. Daí eu vou rejeitar, simplesmente porque não tem, digamos assim, uma narrativa nos moldes em que eu estou acostumado? Pois é. Na tradição indiana, eu acho que esse é o ponto fulcral e fundamental da especificidade de todas essas tradições, incluindo todas as tradições teístas, é que o sofrimento está ligado a uma questão fundamental de cognição. E aí a gente vai vincular a religião à filosofia, como uma dimensão excelsa da religião. A filosofia não é um espaço alternativo à religião. Não é um espaço preliminar à religião. A filosofia vai se consagrar na tradição indiana como reflexão racional, como a dimensão profunda da religião. Então há um momento, digamos assim, filosófico da problemática religiosa, que é
a superação do sofrimento. E a relação fundamental que é estabelecida é entre sofrimento e ignorância. Quer dizer, onde há sofrimento, se manifesta ignorância. Não, o que a gente podia falar assim? Pontualmente, né? É claro que a gente sabe que há sofrimentos que têm causas objetivas. Às vezes pode parecer uma desculpa, digamos assim, um fugir de atribuir responsabilidades por problemas de sofrimento. Eu digo, alguém me faz sofrer. Então o problema do sofrimento não é um problema do sofrimento pontual. Os sofrimentos pontuais são resolvidos pontualmente. Tenho dor de barriga, vou no médico. Há problemas sociais, há problemas de saúde e tem os seus espaços pontuais de resolução. O problema da religiosidade, se é para eliminar todos os focos de sofrimento. Então a pergunta dela é: qual o fundamento da disponibilidade existencial para o sofrimento? Por que eu sou um ser que pode sofrer? Essa é a pergunta. E é aí que a resposta, todas as escolas de pensamento na Índia, todas as religiões da Índia vão dizer, é ignorância. E a ignorância, ela é constitutiva de uma certa forma de enxergar as coisas tais como elas não são. Então, o primeiro diagnóstico, digamos assim, o primeiro elemento de diagnóstico da religião é que o sofrimento tem como causa última, vou usar isso aqui, não estou negando as causas pontuais de sofrimentos pontuais, os remédios que cada um tem que tomar, mas a condição última de ser um sofredor é determinada por uma dimensão de ignorância. Ignorância é uma disposição praticamente espontânea à existência. O nascimento quer dizer isso. De colocar em todas as coisas algo que não lhes pertence. E, paradoxalmente, é na constituição falseada das coisas que nasce o desejo por elas mesmas. Então o desejo, preste atenção aqui, o desejo é algo irrealizável nesse sentido. Porque você não deseja coisas. Você deseja fantasias sobre coisas. Então, a fantasia vai ser sempre aquilo que vai derrotar a possibilidade de uma realização com as coisas. Vai sempre chegar o momento em que a coisa apropriada, desejada, vai se revelar como não sendo da natureza da fantasia que eu tenho. Isso pode demorar algum tempo, mas sistematicamente, a conclusão que eu teria das minhas experiências sistemáticas de frustração na minha busca de satisfação dos desejos, chega um momento que alguém diria assim, por que não dá certo? Aí eu teria duas alternativas. Há uma conspiração das coisas contra mim. Ninguém gosta de mim. Ou então, eu não estou enxergando as coisas como elas são. E não é uma coisa só. Parece que alguma coisa de mim fica contaminando, digamos assim, tudo aquilo que eu percebo. Essa é a resolução apresentada pelas religiões da Índia. É necessário vou usar essa imagem até figurativa, uma correção perceptiva do eu. Veja que o eu aqui não é meramente, digamos assim, uma instância autônoma. Ela é uma instância que constitui a experiência do mundo. E, portanto, as distorções que eventualmente ela esteja fazendo são contaminadoras da maneira como eu percebo o mundo e me percebo a mim mesmo. No próximo bloco. Que sou eu, então? Essa é a pergunta. O
budismo nos alerta para a questão da ignorância como sendo responsável por não nos deixar ver as coisas como elas de fato são. E assim nos traz uma disponibilidade existencial para o sofrimento. Fantasiamos e desejamos esta fantasia. Daí nos frustramos diante de desejos irrealizáveis. Na tradição indiana, é necessário a correção dos nossos erros de percepção em relação ao que se é e ao que se tem. Ou melhor, ao que entendemos como sendo eu e meu. O que significa desapegar-se? Por que nisto estaria a sabedoria? Essa eliminação dos mecanismos de apreensão equivocada das coisas, ela tem duas instâncias. A instância do meu e a instância do eu. É interessante, porque, no fundo, né, a gente poderia, digamos assim, consagrar toda a nossa experiência como, num certo sentido, reduzida a isso. A um somatório do eu e do meu. A minha relação com os objetos que eu digo não são eu, são meus. Ou pelo menos eu quero eles como meus. Ora, o meu passa a ser, ou pode ser, uma posição subjetiva e legítima com relação ao objeto. Então ele passa a ser o eu também. O meu é o eu. Só que é um eu que eu digo que está fora de mim. Mas é um eu na medida em que eu o constituo a partir da minha forma de entendê-lo apropriativamente. De apropriá-lo, digamos assim, de forma privada. Essa é a dimensão que a gente poderia chamar de inicial, de desconstrução dessa ideia de eu como fundamento de uma visão distorcida da realidade. É o componente meu do eu. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Nas tradições indianas, de forma geral, é através de tradições de ritualidade, tradições de devoção, onde você é convidado de forma sistemática, ao longo de toda a sua vida, a renunciar àquilo que você chama de sua propriedade. Mas tem que dar alguma coisa que é importante para você. Por isso que num ritual religioso não vale dar trocados. Você tem que dar coisas que têm valor para você. Na tradição indiana se diz assim, isso é num contexto da transmigração. Por isso que a transmigração funciona nesse nível inicial. A transmigração, cuidado com isso. Eu estou fazendo a leitura, digamos assim, teleológica da transmigração. A leitura ocidental da transmigração é o que eu chamaria de uma perpetuação do eu. Essa é a leitura que eu chamaria de egocêntrica da transmigração. O que eu fui ontem e o que eu vou ser amanhã. É o eu que está em causa. Esse eu aqui agora. Que se pretende perpetuar no passado e no futuro. O que eu vou ser amanhã, numa outra vida. A ideia soteriológica da transmigração é a ideia de morte e renascimento. Quer dizer, é a ideia de aceitabilidade de que aquilo que eu sou hoje, aqui e agora, vai deixar de ser. Então, é muito mais um elemento negativo. É claro que depois você acaba sendo uma outra coisa. Mas eu não postulo a transmigração por causa da outra coisa que você vai ser. Eu postulo por causa da pedagogia daquilo que você pode deixar de ser, daquilo que pensa hoje que é. Se eu transmigro, é porque aquilo que eu penso que eu sou vai deixar de ser. Então, a transmigração fundamentalmente é uma sugestão de transcendência do ego. Mas ainda provisória, porque depois que eu, digamos assim, disse não sou eu acabo assumindo um outro eu. Por isso que na ideia de transmigração indiana é um ciclo, digamos assim, porque eu vou trocando eu por eu, eu por eu, eu por eu, eu por eu. E no final das contas, qual é o objetivo? É entender a negatividade de que eu não sou nenhum dos eus. O que sou eu, então? Essa é a pergunta. Na tradição indiana, quando você fala de transmigração, o que vem nos textos sagrados é paraíso. É a busca de paraíso, quer dizer, uma condição existencial mais duradoura, melhor do que o sofrimento que eu tenho aqui agora. Para isso,
Você faz uma promessa e uma aposta que geralmente a gente não está pronto para fazer. E é isso que é importante. Quando eu digo para você assim, renuncia tudo que você tem, porque você não está satisfeito. Claro que esse é o requisito, você não está satisfeito, você está sofrendo por algum... Senão ninguém iria dar nada do que tivesse. Você se dispõe a dar tudo o que você tem para ganhar um paraíso na próxima vida. Olha que fantástico. Há um grande mérito em alguém que faz isso. Porque a próxima vida eu não sei. E eu não falo aqui apenas no sentido cristão do termo. Também no sentido hindu. É claro que há uma admissibilidade que existe uma outra vida. Mas no momento em que eu pratico o ato de renúncia, na expectativa de vivenciar um paraíso numa outra vida, eu ainda vou ficar a vida inteira aqui sem o paraíso e sem aquilo que eu dei como condição do paraíso. E isso que é extraordinário. É diferente de qualquer outra negociação cotidiana em que eu dou dinheiro e recebo em troca. Então não há propriamente, usar uma palavra fundamental nas tradições indianas, quer dizer, renúncia. O que seria renúncia? Quando eu pago para não receber. Mas em que sentido é que eu poderia falar de um pagar para não receber? Ou porque definitivamente eu não tenho mais expectativa de recebimento, leio o livro maravilhoso do Bhagavad Gita, que é o ponto destinal da nossa existência. Dá, mas a tua expectativa de retorno se refere a algo que é tão indeterminado que alguma coisa pode surgir já de positivo e de imediato no ato de dar. Então, embora não se negue que exista um paraíso, que alguém vai renascer numa outra vida, o que é importante, digamos assim, para o ato de doar, para o ato de se dar, né? Porque é uma dimensão de você, é o meu que você está dando, é exatamente a oportunidade extraordinária que você tem de continuar nessa vida, reaprendendo a possibilidade de se relacionar com os mesmos objetos de possessão privada de uma outra maneira. E esse momento se chama de nível primeiro da religião, que é quando eu substituo o que eu chamaria de apropriação privada da minha relação com os objetos. Eu me relaciono manipulando, controlando, dominando, para a possibilidade de um compartilhamento dos objetos. Os objetos são os mesmos. Eu não fui para lugar nenhum, continuo aqui. O paraíso ainda nem chegou. Mas nesse momento, os objetos que eram de minha posse privada, após a sua renúncia e a minha continuação próxima a esses mesmos objetos, me fazem transformar a natureza da minha relação com eles. Eles deixam de ser objetos de desejo, digamos assim. O desejo agora é o paraíso. Passam a ser outro tipo de relação. E é aí que surge a oportunidade de enxergá-los tais como eles são. Desviando o foco do meu interesse, do meu desejo para uma dimensão indeterminada no futuro, o paraíso, eu criei uma oportunidade de eliminar aquele elemento que estava turvando, que estava perturbando, afetando a percepção com relação aos objetos. E aí, olha que maravilhoso. O que era renúncia, a gente usa muito essa palavra, desprendimento. Eu acho que 90% das pessoas geralmente associam desprendimento com afastamento. Ora, aqui é exatamente o oposto. Não tem como se aproximar das coisas sem se desprender delas. O desprendimento é a eliminação do elemento ilegítimo que eu atribuo a elas, que não tem nada a ver com elas. Portanto, desprendimento quer dizer congraçamento. Quanto mais desprendido, né, a gente tem ideia assim, o sábio que se desapegou do mundo. Olha que absurdo, se o sábio se desapegou do mundo e está numa caverna, o que adianta isso? Ninguém vai saber do que ele fez, como ele fez. Se o objetivo da realização humana fosse alguém ir para as cavernas, como é que existiria reprodução desse processo cognitivo nas religiões? Desapego é estar
próximo das coisas tais como elas são. Esse é o sentido mais profundo da ideia de transmigração. Ou da perspectiva que você tem de transmigrar. É que quando você diz, eu vou viver uma outra vida melhor, eu sou forçado a fazer coisas aqui e agora que vão me obrigar a repensar a minha relação com as coisas. E as coisas que eu só consegui enxergar como objetos de minha manipulação, de meu controle, passam a ser as coisas tais como elas são. E é assim que se desenvolve um sentimento de responsabilidade para com as coisas. Então, o sábio desprendido, desapegado, é um ser responsável pelo mundo. Senão não é sábio. No próximo bloco. Quem é o eu que diz que eu existo, se ao longo da minha vida esse eu está sempre sendo questionado se ele é aquilo que pensa que é? A tradição da religiosidade indiana nos mostra outras formas de ver a realidade, se relacionar com os objetos, com o que se considera como propriedade. A finalidade é o desapegar-se para compartilhar. Uma mudança de percepção do meu. Mas é fundamental também a mudança na percepção do eu. Aqui, a religião se vincula à filosofia, ao exercício do pensar, à reflexão racional. Eu diria que esse primeiro momento da religião, a gente passa de uma dimensão onde a alteridade é entendida como o espaço de manipulação e apropriação, o espaço de privatização dos objetos, para um espaço de compartilhamento dos objetos. Mas há ainda um problema. Por compartilhamento ainda é uma disposição subjetiva. Quer dizer, existe o eu e existem os objetos. Então aí que vem as tradições, digamos assim, de segundo nível da religiosidade indiana, que são, na sua grande maioria, embora envolvam outras práticas, por exemplo, devocionais também, envolvam e não excluam, por exemplo, a graça divina, porque a graça é sempre realmente uma espécie de mestre. A graça é um mestre. É um guru, é a expressão, por exemplo, que se usa na Índia, dentro do cristianismo indiano, para o Cristo, é de guru. Cristo é um mestre. Ele traz o conhecimento. Ele é o fundamento, ele não é nenhuma personalidade. Ele é o fundamento do conhecimento que nos habita. Então aí vem a tradição do segundo nível da religiosidade indiana. Os textos fundamentais são os Upanishads. Eles vão colocar uma postulação fundamental. Tá? Eles vão dizer que se chama de doutrina, digamos assim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade não são doutrinas. São instigações a uma certa maneira de compreender a realidade. De que o princípio fundante de toda a realidade, né? Se usa a palavra Brahman. Brahman é um princípio da totalidade das coisas. Um princípio uno. Aquilo que articula, digamos assim, como fundamento último de todas as coisas. Diz os Upanishads, não é distinto do fundamento da subjetividade. Uma linguagem cristã, digamos assim, da alma humana, ou do sujeito humano. E a palavra para essa subjetividade é a palavra Atma. Atma, em sânscrito, é um pronome reflexivo. Olha que interessante. O que é um pronome reflexivo? Quer dizer, si mesmo. Si mesmo, do ponto de vista de um ato de consciência, é a emergência de uma convicção imediata de algo. Por exemplo, eu posso dizer, pelo sofrimento que tenho, depois de 5 anos, 10 anos, que eu não sei mais o que eu sou. Porque eu pensava que eu era de um jeito, as coisas não deram certo. Aí eu reformulei, também não deram certo. Então eu me pergunto, afinal, quem eu sou? Mas para perguntar, afinal, quem eu sou, eu sei que sou. E isso eu não duvido nunca. Então, por detrás da dificuldade de definir a minha natureza, eu jamais tenho dúvida sobre a minha existência. De onde vem o fundamento da certeza da existência, se quando eu descrevo a minha natureza, ela se revela sempre precária? Quem é o eu que diz que eu existo,
Se ao longo da minha vida esse eu está sempre sendo questionado se ele é aquilo que pensa que é, então, necessariamente, tem que haver algo que transcende o eu, que fundamenta o eu. E é isso que é, de alguma forma, passado através da noção do pronome reflexivo, que a gente traduziria por si mesmo. Aí sim, uma distinção fundamental da contribuição que a gente quer fazer com relação à comparação com a filosofia ocidental. Presta atenção, isso que é importante, principalmente para quem usa a palavra Atma. Para quem se interessa pela filosofia indiana e lê os Upanishads, alguém teria uma dificuldade muito grande com relação à tradução da palavra Atma. Porque a palavra Atma quer dizer si mesmo. O si mesmo um dia quer dizer uma coisa, outro dia quer dizer outra. Então o que é? É o corpo? É a mente? Qual é realmente o sentido dessa palavra? Então, si mesmo, na tradição indiana, vai se distinguir fundamentalmente do que nós chamamos de eu. Mas vai se distinguir como aquilo que necessariamente é constitutivo do eu. E, ao mesmo tempo, transcende o eu. Quer dizer, é transcendente e é imanente. Tudo aquilo que necessariamente está implícito à existência do eu, mas que o transcende, é isso que é o si mesmo. Que é a palavra Atma. Então, quer dizer, a existência, o que nós chamamos de sujeito, né? Ele pode se equivocar com relação à sua natureza, mas ele não se equivoca com relação à sua condição de existência. E a tradição indiana dos Upanishads diz que no limite, portanto, não há diferença entre a totalidade, que é Brahman, e o fundamento do eu, que é o si mesmo. Quer dizer, aquele elemento que ao mesmo tempo é transcendente ao eu, mas que é ao mesmo tempo imanente. Porque é aquilo que é condição de possibilidade do ser. Quando alguém diz para outra pessoa, não posso viver sem você, cria um problema até linguístico. Porque se eu disser assim, eu não posso viver sem você, eu não posso continuar falando eu. Porque sempre que eu falo eu, você vai atrás. A alteridade como constitutividade da minha natureza, da minha existência. É isso que é o si mesmo. Então, na tradição indiana, nessa segunda dimensão da racionalidade, da religiosidade, é um processo sistemático de eliminação dos erros sobre o eu. A primeira parte eu falei que se debruça sobre o meu, né, e vai chegar a uma possibilidade de compartilhamento com os objetos. E a segunda vai questionar o eu e não o meu. O que é o eu? O eu tem essa característica. Ele se pensa como distinto dos outros. Até do meu sem o que ele não pode viver. É paradoxal isso, mas enfim, é isso mesmo. Por isso que eu digo meu. A palavra meu é paradoxal, né? Porque ela fala de alguma coisa que é minha, que é eu, mas não é eu. Mas agora já passou por isso. No início, o eu tinha problemas, que eram os meus. Agora o eu é o problema. E essa é, digamos assim, o momento da religiosidade na Índia, que é fundamentalmente filosófico. Porque ele é um encaminhamento através da razão. É um processo sistemático de desconstrução da ideia do eu. Por isso que, geralmente, nos Upanishads, você começa com essa questão. Quem é você? Aí o discípulo fala o nome, o endereço, etc. E o mestre vai tentando mostrar que ele não é isso. É um processo que eu chamaria de... frankensteiniano ao inverso, né? Eu vou cortando pedaços de você. Dói. Dói pra caramba. Esse processo, né? São milhões e milhões, às vezes, de vidas que você precisa. Porque são processos sistemáticos, assim, de sair de uma zona de conforto. Por que um processo racional de eliminação de erros funciona? Essa é uma questão importante.
É porque a ignorância que eu tenho sobre as coisas não é uma ignorância do zero. É a ignorância que nos faz sofrer, ou que nos faz seres que podem sofrer, melhor dizendo, é uma ignorância que se chama na tradição indiana de positiva. É que a verdade vai ser sempre o substrato do próprio erro. Quer dizer, sempre que eu me equivocar sobre a natureza das coisas, porque eu estou jogando, digamos assim, poeira sobre elas, sobre todas as coisas, né? As coisas estão lá. Então o que eu tenho que fazer para enxergar as coisas? Eu tenho simplesmente que eliminar a poeira. Os Upanishads se chamam de Nivartaka, que em sânscrito quer dizer um processo sistemático de eliminar a poeira. E a imagem que se dá como analogia poderia ser uma outra ilusão, uma outra forma de ilusão, mas enfim, é essa que é muito reiterada nos textos filosóficos da Índia, é a confusão que se faz entre, por exemplo, uma cobra e uma corda, no momento em que não há uma luz suficiente. E pensa que é uma cobra, o coração dispara, etc, etc. Alguém vem e acende a luz, e de repente você enxerga que não era uma cobra, era uma corda, e de repente o coração se acalmou, ficou tudo tranquilo. Aí alguém perguntaria isso. Olha só como isso é importante para dar um sentido de que pensar é fazer coisas. Por quê? Porque transforma. A gente usa e associa a ideia de fazer a ideia de transformação. Mas o pensar também transforma. Existiu alguma cobra em algum momento? Não, ela nunca existiu. Quer dizer, a ilusão tem essa característica. Tanto que a pessoa que está do meu lado pode não estar enxergando a ilusão que eu tenho. Sou eu que sou a causa da ignorância. Se eu colocar a causa da ignorância fora de mim, eu vou cristalizar e satanificar a ignorância. Eu sou responsável pela ignorância. Agora, uma coisa belíssima nesse exemplo também é que lá onde estava o erro, que é a cobra, está a verdade também. Porque era justamente onde o erro se manifestava que a verdade estava como condição da possibilidade do erro. Eu só posso errar porque eu tenho a verdade. Uma pergunta que veio do público, do William, ele diz o seguinte, o que é ou como se caracteriza a noção de sentimento, talvez ou não em oposição à razão, dentro da filosofia hindu? Eu acho que a gente não deveria colocar essa oposição. A Índia tem uma teoria que nós chamamos de teoria da estética, né? Da maneira como a gente se referencia, se relaciona com os objetos, que na realidade é uma grande teoria relativa às emoções, que é a noção de rasa. Mas isso quer dizer o seguinte, quer dizer que uma coisa realmente necessariamente completa a outra. Nós nos relacionamos com as coisas do mundo através de sentimentos. E sentimentos podem ser positivos ou negativos. O ódio é um sentimento. E é um sentimento que reconhece, talvez até o ódio seja até mais eficaz num certo nível do que outros sentimentos. Assim, aquele cara que o odeia não consegue passar um segundo sem pensar em mim. Sentimento é interpretado dessa maneira na tradição da teoria estética da Índia. É uma disposição subjetiva com relação a um objeto, né, que é absolutamente necessária porque ela, de alguma forma, indica uma conexão esquecida, ontológica, que eu tenho com esse objeto. Então, independentemente da positividade ou negatividade do sentimento, o ter sentimento é tentar trazer o outro para mim. Agora, isso eu só preciso, digamos assim, de uma dimensão de reflexão racional também. Então é o que se chama na tradição indiana de certo controle das emoções. Quer dizer, a emoção me traz o sujeito. Mas ela tem uma dimensão egocêntrica, que é esse elemento originário que a gente falou de me relacionar com as coisas a partir de uma certa ideia de apropriação, de manipulação. O problema não está na relação com o outro, o problema está nessa disposição subjetiva de manipulação. A eliminação do elemento, digamos assim, de manipulação é um ato racional. Porque o objeto já está presente, eu não tenho que fazer mais nada. Então eu tenho que, digamos assim, usando uma expressão da tradição rasa, que é essa tradição da estética indiana, de purificar as emoções, os nossos sentimentos. A eliminação desses conteúdos, digamos assim, egocêntricos, de uma expressão de relação com o objeto, ela é um ato racional, fundamental.
E, portanto, complementa, digamos assim, o sentimento como a disposição que me faz ligar ao mundo com a descoberta da real natureza do vínculo que eu tenho com o mundo. Então, é uma combinação necessária entre sentimento e razão. Então, puro sentimento sem razão, na tradição indiana, seria egoísmo, puro egoísmo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A ecologia, né, é um compartilhamento entre toda a subjetividade. Quer dizer, todas as coisas têm um nível de volição e subjetividade. Não existem coisas inanimadas no contexto indiano. Todas as coisas são animadas. E, portanto, quando eu me relaciono com uma outra coisa, pode ser uma pedra, por exemplo, e eu me relaciono com um sujeito.